Esse episódio mudou tudo. Sim, e claro, tem muitos caminhos que eu acho que a gente não se ligou, porque talvez você não tenha visto aquele último arquivo no laptop. Pois é, esse detalhe muda algumas coisas, porque na cena final, o Danny Kelly abre o computador do advogado falecido e começa a passar os arquivos. E do nada, o rosto dele acaba ficando ali paralisado. Tem alguma coisa ali que liga o Jay Easton, o bilionário podre, direto na Alice. E é assim, gente, a protagonista, tá? E eu acho que esse caminho muda alguma coisa em Fúria, porque eu acho que a série acabou de transformar a caçadora em suspeita. E é o que a gente precisa falar agora, porque a história parou aonde? A Catherine, a Catherine Grace, né, a criminosa, que dá fim em Homem Rico com uma substância, tá com a cara em todo o jornal. E ela se esconde no único lugar seguro que ela conhece, que é um abrigo para sobreviventes ali de violência. E adivinha quem entra atrás dela disfarçada de vítima? A Alice. E nesse episódio 6, as duas dividem o mesmo quarto, caçadora e caça, dormindo lado a lado. Então fica comigo porque eu vou tentar te mostrar esses caminhos e porque que esse tal arquivo ali do Dan, na minha opinião, acho que é a maior virada ali da temporada inteira. Então já chegando com seu comentário, se inscreva, eu quero saber se você tá ajudando aqui o Super Nerds a bater a meta de 40 mil inscritos. Então, gente, eu acho que a cena ali é de longe a coisa mais forte do episódio, a cena do banho, né? O abrigo obriga todo mundo a tomar banho, a regra da Jean, a mulher que comanda o lugar, só que a Alice, né, a Alice ali simplesmente não consegue entrar naquele chuveiro, porque o corpo dela trava. E aqui eu preciso dizer isso pra vocês. A Amy Rawson, ela tá jogando nesse nível absurdo de atuação. Ela não faz drama, ela não grita, ela não chora muitas lágrimas e tal, mas ela congela, sabe? E você entende tudo, né? A atuação ali de quem traz silêncio muito forte. Mas o que eu acho que faz essa cena virar muito, muito incrível é quem socorre a Alice, é a Catherine, a criminosa, a vilã. A criminosa em série que a gente passou ali 5 episódios com medo é a mesma pessoa que segura a mão da agente e diz pra ela só molhar o cabelo pra não levantar suspeita. Consegue entender a inversão? É a criminosa consolando a policial. E aí que a série mostra um pouco do que veio, porque logo depois a Catherine, ela confia e ela meio que conta o próprio trauma, né? O ex fazia tudo aquilo com ela até ela desmaiar, tirava ela do banho ali e ela solta a frase muito forte quando achou que era o fim, né? O único pensamento dela foi que ali não tinha enxaguado o shampoo do cabelo, ou seja, mano, a escrita é muito boa. E eu acho que a frase é de gente real, sabe? Quebrada, que aprendeu a se preocupar. E eu acho que a série fez isso muito bem, sabe? E o roteiro também, a gente tem que falar aqui da Elizabeth, eu acho que faz isso o tempo todo, ele pega o horror, enfia um detalhe humano no meio, sabe? Eu já tinha gostado da Lola Patrick nos episódios anteriores, mas é que ela convence de vez, sabe? Porque ela consegue ser ameaçadora e frágil, assim, nesse mesmo tom. E o mais esperto de tudo nesse caminho é porque a série obriga você a torcer pelas duas ao mesmo tempo. Você não sabe mais quem é a mocinha, quem é o monstro disso tudo. E na moral, eu acho que esse exatamente é o ponto, né? Uma cena ali que deveria ser pequena virou o caminho da história inteira. E eu acho que a direção tá sabendo onde colocar todo esse peso, tá? Agora, se tudo isso tá no abrigo, o cérebro tá numa sala de escritório. E eu acho que a melhor cena que eu acho que a gente pode dizer também na construção, porque que a série fez, porque a Nora, chefe da unidade de crimes graves do FBI, resolve enfrentar o próprio chefe, o Ed George. E assim, o tamanho da acusação, porque a Nora descobriu que lá atrás o Ed mandou engavetar o caso de uma adolescente que foi encontrada no Rio, né? A tal Jenny.
Então a menina sem nome, e ela conecta os pontos, que o Jay Easton foi a fonte secreta que fez a carreira do Ed George num caso bancário gigante, ou seja, ele enterrou o caso de uma menina para proteger ali o homem que promoveu ele. Então a Queen Styler tá espetacular na cena, ela entra sorrindo, achando que pegou o chefe ali, tem uma arrogância boa, e eu acho que é justamente por isso que vai escalonando o que vem depois, porque, gente, o tiro acaba saindo pela culatra, sabe? O Ed George nem se abala, ele simplesmente vira a mesa, literalmente, tira a Nora do caso, cancela a equipe que ela mandou para prender a Catherine, e ainda usa o problema dela como uma muleta, assim, vai procurar ajuda, né? Tipo, com a bebida e tal. E assim, eu acho que essa cena é brilhante porque ela é muito realista, sabe? Quem tem o poder não perde o poder só porque alguém descobriu a verdade, sabe? E ele perde quando alguém tem prova e muita força para usar. E a Nora, ela tinha a verdade, mas ela não tinha o resto. E isso vai jogando muita coisa, né? Tem o caso também dos crimes, né? De como ela foi tratada como cota, né? Que ela joga na cara dele e tal, enquanto ele subia, ou seja, a série não sublinha nada disso, sabe? Então ela deixa a dor vir muito forte. Agora, tem uma coisa que fica aberto aqui, sem a equipe da Nora, a Alice tá sozinha naquele abrigo. E ela nem sabe. E aí a gente tem que segurar essa informação, porque ela vai explodir muito forte daqui a pouco. Agora, tem um detalhe que eu acho que como a gente vê o episódio, esse episódio 6, que o nome do episódio é Eles Fazem um Barulho e tal. Algo nesse sentido, traduzindo aqui, tal. Só que eu acho que é muito sobre a fala da Nora, dizendo que os que partiram sempre falam que fazem um barulho ali. Ou seja, o título tá plantando, o título do episódio, ele tá plantando o que é a alma desse episódio. E tem mais uma coisa escondida que a série faz, e assim, que eu acho que é uma coisa de roteirista que acertou muito, porque a cadeira de rodas do Holden, o noivo da Catherine, tem um modo manual. Isso aparece como uma piada no interrogatório, quando ele enrola os policiais mexendo na cadeira e volta lá no final da cena da van. Então, o mesmo detalhe meio que abre e fecha, sabe? Não é um acaso, né? E eu acho que sim, a série plantou esses caminhos. Agora, uma curiosidade de bastidor, Fúria, só pra gente entender, é sim baseado no filme lá de 1987, chamado Black Widow, a Viúva Negra, não tem nada a ver com a Marvel, só que no original, uma analista percebe um padrão ali em partidas de homens ricos e persegue a criminosa, ou seja, a dança entre caçador e caça já vem ali do DNA da obra, e claro, a produção só modernizou tudo isso, né? E eu acho que a série tem feito um trabalho, é uma série que tem ganhado uma repercussão muito boa, só que tem algumas coisas que não funcionou. E sendo honesto aqui para vocês, acho que nem tudo nesse episódio ele se sustenta, né? Primeiro, o furo do laptop, né? O Ed George afirma ali com todas as letras que o laptop do Howard estava limpo, que não tinha nada, só que no mesmo caminho de cenas, o Danny e o Holden tiraram ali a evidência exatamente desse laptop, ou o Ed George mentiu, ou o roteiro meio que se atropelou aqui, e eu acho que a série não deixou claro ali pra gente qual das duas, e isso me incomodou um pouco. Segundo um outro ponto, eu acho que a conveniência da Alice, ela entra no abrigo e num passe de mágica cai no mesmo quarto que a Catherine. Eu entendo que o episódio precisa disso pra existir, mas foi fácil demais, faltou ali um obstáculo, um risco de ela ser barrada. Então, quando a sorte trabalha demais a favor do roteiro, eu acho que a tensão cai, perde um pouquinho dos elementos. E eu acho que esse terceiro ponto aqui, que eu acho que a queda da Nora foi rápida demais, a cena é muito boa, já comentamos sobre isso, mas ela vai do topo ao fundo ali no inferno em poucos minutos.
E eu acho que seria um pouco mais interessante ter mais resistência ali, deixar o golpe do Ed George ainda mais com sabor mais agridoce, sabe? Eu acho que funcionaria mais. Mas o capítulo ele é muito bem escrito, né? Mas esses tropeços fica evidentes ali quando você olha na narrativa muito forte, sabe? E tem um arquivo que a gente falou lá no começo. Pois é, no fim do episódio, o Dan finalmente acessa a evidência principal. E adivinha graças a quem? Ao Odin, que copiou os arquivos do laptop do Jay e do Jay Aston. E no meio de tudo tem um arquivo que deixa ali o Danny sem chão. Então alguma coisa ali conecta o Jay Aston diretamente a Alice. E a Alice ali, caçadora, que agora tem uma linha invisível com um monstro que ela persegue. Então eu acho que esse gancho vai mudando um pouco a temporada, porque a série vinha te vendendo a Alice como alguém que observa a tragédia de fora e acabou de sugerir que ela sempre esteve dentro de tudo isso. Então, eu acho que esse episódio ele entrega muitos caminhos, ele perde sim no meio pelos furos que a gente apontou, mas ganha muita coisa de volta também, ali de ponto alto, na coragem de transformar a protagonista numa suspeita. Ou seja, não tem como a gente fugir de tudo isso. Me conta o que vocês acharam desse episódio, quero saber da opinião de vocês. Deixe o seu like se eu gostei aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.